Bom, outra maneira de medir a luz, que é mais barata, mais simples, embora um pouco menos detalhada, mais grosseira, é utilizar a fotografia. Tá? Você pode já utilizar uma máquina fotográfica para medir a luz ou para medir a coloração de um animal. Então, uma máquina fotográfica tem um conjunto de lentes aqui e essa lente vai focar a luz num sensor, nesse sensor CCD. Esse sensor CCD, que está aqui embaixo, mostrado aqui em cinza, ele tem em cima dele um filtro que é chamado de filtro Bayer, que são, na verdade, quadriculados de uma camada que vai deixar passar apenas certos comprimentos de onda, ou seja, vai transmitir a transmitância desse filtro vai ser ou na faixa do azul, ou na faixa do verde, ou na faixa do vermelho. E esse filtro Bayer forma um quadriculado, que geralmente tem 2 vezes mais verde do que tem vermelho e azul. Tá? Então, você pega um quadradinho aqui, ó, vai ter um quadrado azul, um quadrado vermelho, um quadrado e 2 quadrados verdes. Tá? Isso gera o que a gente chama das curvas de sensibilidade da sua câmera. Tá? Então, a sua câmera vai ter uma curva de sensibilidade para o azul, que é a absorção ou a probabilidade de absorver um fóton quando a luz atravessa esse quadradinho azul, uma para o verde e uma para o vermelho. Tá? Então, para cada pixel, né, da sua imagem vai ter um valor de R de vermelho, um valor de G de verde e um valor de B de azul. E vai ser uma medida de intensidade, de quantos fótons chegaram naquele sensor para essa faixa do espectro. Então, para essa câmera aqui Canon, você tem uma curva de sensibilidade do vermelho que vai de 550 nanômetros aproximadamente até 700 nanômetros. Tá? Então, para essa faixa do espectro vai ter um certo valor de intensidade, para essa faixa do espectro do verde vai ter uma certa intensidade e para o azul a mesma coisa. Tá? Então, para cada pixel da sua imagem, você tem um valor de intensidade de R, de G e de B. Então, você está pegando aquele espectro que você tinha um valor de reflectância para, às vezes, cada comprimento de onda e transformando isso aqui em 3 valores, em R, G e B. Né? Se eu tivesse uma curva aqui, assim, de reflectância, eu teria apenas 3 valores, um valor para cá, um valor para cá e um valor para cá. Então, seria como se eu estivesse pegando a minha curva de reflectância e extraindo 3 valores dessa curva, né, o R, G e B. Então, é uma medida muito interessante de ser feita, mas ela é um pouco mais grosseira. Em vez de ter um valor de reflectância para cada nanômetro, eu vou ter apenas 3 valores de reflectância, certo? Agora, uma coisa importante é que, da mesma forma que a gente calibrou o espectrofotômetro, essa imagem precisa ser calibrada, você precisa ter uma referência. Tá? Então, a gente precisa saber quanto que é 100% de R, de G e B, quanto que é 50% de R, G e B, para fazer essa medida relativa. Né? Da mesma forma que a reflectância do espectrofotômetro é uma medida relativa, a gente precisa calibrar essa imagem para os nossos valores de R, G e B serem relativos e não serem dependentes do nosso iluminante, se é uma luz mais amarela, se é uma luz fluorescente ou se é a luz do sol. Eu quero ter esses valores de R, G e B constantes. Geralmente a gente faz isso utilizando um padrão de cores comercial que é utilizado para quem faz fotografia, que é o mesmo princípio, né? Que é ajustar a coloração da sua imagem independente do iluminante. Então, a gente pega esse padrão de cores, a gente pega exatamente essa faixa aqui do cinza
que é o que está mostrado aqui, e a gente sabe, né, eu meço com o espectrofotômetro a reflectância de cada um desses quadradinhos da escala do cinza, então eu sei quanto de reflectância que tem o branco, quanto de reflectância que tem o preto e quanto de reflectância que tem os outros dessa escala de cinza, né? Os outros quadradinhos dessa escala de cinza. Tá? No caso aqui, eu sei que pelo menos de 400 a 700 nanômetros, então eu não estou incluindo aqui o ultravioleta, eu sei que o preto reflete 3,1% da luz, em média, tá? E de maneira mais ou menos igual. Então está aqui, ó, é mais ou menos de 400 a 700, é mais ou menos uma reta. Tá? E eu sei, por exemplo, que o branco, mais branco, reflete 90,1% da luz. Então, com isso, eu consigo fazer um ajuste que, na verdade, é uma regressão do valor de intensidade de R, G e B que eu encontrei para os valores de reflectância esperados. Tá? Então, eu consigo ajustar essa minha imagem. E aqui tem um parênteses muito importante. O CCD, o sensor da câmera bruto, ele é linear, ele tem uma relação linear à medida que a reflectância vai aumentando com o valor de intensidade que ele calcula, que é o que está mostrando aqui. No entanto, uma foto JPG que você vai tirar do seu celular ou de uma câmera comum, ela não tem uma relação linear entre a intensidade medida e a reflectância, é uma relação curva, tá? Então, idealmente, quando a gente está fazendo uma medida de reflectância utilizando uma câmera fotográfica, a gente quer uma foto no formato RAW 32 bits, porque daí essa relação vai ser linear e vai ser mais fácil fazer essa regressão entre o valor de intensidade medido e o valor esperado, certo? É possível fazer também com uma câmera comum, mas aí a sua regressão não vai ser mais linear, você vai precisar fazer uma regressão não linear da relação entre intensidade e reflectância. Tá? As câmeras profissionais e semi-profissionais, e na verdade os celulares Androids, também permitem você tirar essa fotografia no formato RAW 32 bits diretamente, e aí fica mais fácil de processar essa imagem, tá bom? Mas é possível também fazer com o JPG. Bom, então aqui está um exemplo real de uma fotografia que foi tirada. Então tem aqui um inseto, né, um hemíptero. Aqui a nossa escala de cinza, então essa imagem depois ela é processada para eu ter os valores padronizados de R, G e B. E a vantagem em relação ao espectrofotômetro da fotografia é que eu posso, por exemplo, traçar aqui e calcular o valor de RGB apenas para essa parte aqui do corpo do animal, ou apenas para essa parte amarelada, né? Ou posso calcular a média para o animal todo, ou, na verdade, até a distribuição de pixels, né? Então, eu consigo saber o valor de R, G e B para cada pixel desse animal. Enquanto no espectrofotômetro, ele mede uma área muito pequenininha, então eu poderia medir uma área aqui pequena desse corpo do animal, ou essa parte do pronoto do corpo do animal, mas quando eu estou com o espectrofotômetro, eu não tenho o todo da coloração do animal. Já na fotografia, eu tenho acesso ao todo, né, ao animal por inteiro. Então, por um lado, eu perco informação, porque eu estou transformando um espectro em apenas 3 pontos, mas eu ganho em resolução espacial. Eu sei como essa coloração varia ao longo do corpo do animal. Tá? Bom, outro aspecto muito interessante é que, na verdade, a câmera fotográfica ela também é capaz de tirar fotografia tanto no ultravioleta quanto no infravermelho. Porque esse CCD, deixa eu voltar aqui, esse CCD aqui, ó,
ele, na verdade, ele tem um espectro de sensibilidade, que é o que está mostrado nessa curva em preto maior aqui, ó, que vai desde o ultravioleta até o infravermelho. Então, existem empresas, e até se a pessoa tiver um pouco de habilidade, é possível você transformar a sua câmera em casa removendo esse filtro Bayer aqui. E aí o que você vai ter é o CCD puro, que ele vai ser sensível de 300 a 1000 nanômetros. E aí, colocando diferentes filtros na frente aqui da sua lente, você pode tirar foto tanto no ultravioleta quanto no infravermelho. Tá? O único detalhe importante é que as lentes das câmeras, o vidro ou o que for que é feito aqui para as lentes das câmeras, geralmente absorve ultravioleta. Então, o que eu tenho lá no laboratório, por exemplo, é uma lente muito velha, antiga, que era utilizada para ampliação de fotografias, que ela é sensível, ela deixa passar ultravioleta. Tá? Então, isso permite que a gente tire fotos no ultravioleta. Geralmente, as câmeras, as lentes que vêm nas câmeras, elas absorvem ultravioleta e aí não permite que você tire foto no ultravioleta, mesmo você removendo o filtro Bayer, né? Mas permite que você faça fotos aqui no infravermelho. Pessoal, apenas acrescentar uma informação de que, além do filtro Bayer, na verdade tem um filtro antes do Bayer, que é um filtro do infravermelho. Então, tem que remover esse filtro também para fazer a foto no infravermelho. Por fim, outra coisa que existe são as chamadas câmeras hiperespectrais, que daí são muito mais caras, mas em vez de ser só R, G e B, elas tiram foto numa quantidade muito maior de espectros, tá? É como se fossem diversas curvas de sensibilidade. Como se fossem não, na verdade são diversas curvas de sensibilidade dessa câmera, sei lá, 10, 12, 20 curvas de sensibilidade, que daí, na verdade, te permite tirar uma foto com essa câmera hiperespectral e reconstruir o espectro de cada uma dessas folhas. Então, eu posso tirar essa foto com a câmera hiperespectral, traçar aqui um ponto e ele vai me dar o espectro de reflectância mesmo para esse ponto. Tá? Essas talvez sejam o melhor equipamento para medir, estudar a coloração dos animais. O grande problema é que elas são extremamente caras, né? Custam aí na faixa de $50 mil. Né? Mas em termos puramente teóricos, elas seriam o ideal para medir a coloração dos animais. Porque você tem tanto a resolução espacial quanto a resolução aqui por comprimento de onda.